O CPEA, Centro de Pesquisas Econômicas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, divulgou esta semana o relatório elaborado por sua equipe de pesquisadores contendo as perspectivas para o agronegócio em 2022. Confira agora o relatório. Boi gordo. Mercado externo deverá continuar ditando preços em 2022. Em 2021, a demanda interna fraca e uma oferta enxuta de boiada no campo e uma procura aquecida internacional pela carne bovina, principalmente pela China, levaram os preços da cadeia pecuária nacional a atingirem novos patamares recordes. E é muito provável que o mercado externo siga sendo o principal fator de influência sobre os preços internos da cadeia pecuária nacional em 2022. Café. A quebra de safra em 2022 e 2023 devem ditar os preços. Apesar do clima mais favorável nos últimos meses de 2022 e 2000, o setor cafeeiro nacional ainda espera quebra significativa de produção de café em 2023, e este cenário deve sustentar os preços da saca de café. Agentes consultados pelo CPEA ainda estão incertos quanto ao tamanho desta possível redução na produção, mas melhores estimativas podem ser feitas após os primeiros meses de 2022, no período de enchimento dos grãos. Frango. Os preços da carne e do animal devem se manter firmes. Tanto o animal vivo, quanto os cortes devem continuar com os preços firmes neste ano. O suporte é a provável manutenção do ritmo aquecido das vendas da carne aos mercados doméstico e externo. Além disso, os custos de produção, sobretudo os relacionados à alimentação como o milho e o farelo de soja, devem continuar altos, o que tende a ser repassado aos valores de venda do animal vivo, consequentemente, da proteína. Mandioca. Com menor área plantada, oferta deve cair e preço aumentar. A recuperação tardia nos preços da mandioca frente aos valores de culturas concorrentes em área e os problemas climáticos durante o plantio reduziram a atratividade da mandiocultura e afetaram a área que havia sido implantada em meados de 2021. Os aumentos dos custos de produção e dos arrendamentos também foram fatores negativos para a atividade. Com isso, a área plantada com mandioca apresentou significativas quedas em 2021, especialmente no Centro-Sul. Sem grandes expectativas em relação à produtividade, principalmente porque a cultura pode receber menos investimentos de produtores, a oferta de mandioca para as indústrias de fécula e de farinha pode ser ainda mais restrita. Leite. O ano deve continuar sendo desafiador para a cadeia produtiva de lácteos. Do lado da oferta, os custos de produção devem continuar espremendo as margens dos pecuaristas. Milho. Expectativas são de produção e exportação crescentes. A temporada brasileira de milho deve se iniciar com preços internos acima da média histórica. No primeiro semestre, os baixos estoques e a demanda firme podem limitar a possibilidade de quedas expressivas nas cotações, ao passo que, na segunda metade do ano, pode haver certa pressão sobre os valores, caso se consolidem as projeções de oferta de segunda safra elevada. Por enquanto, as estimativas oficiais indicam produção e exportações recordes no Brasil e no mundo. Ovos. Cenário é favorável para consumo, mas custo de produção deve pressionar margens. O mercado de ovos deve seguir contando com um cenário favorável para o consumo. Com o crescimento lento da economia, de apenas 0,36% para o PIB, conforme estimativas do Banco Central, o poder de compra do brasileiro não deve apresentar recuperação significativa, o que favorece a busca do consumidor pelo ovo, que é uma opção de proteína mais em conta. Por outro lado, o custo de produção também tende a se manter elevado, pressionando as margens da atividade. Soja. Mesmo em ano de produção recorde, maior demanda pode sustentar preços. A temporada de soja iniciou com otimismo. A expectativa é de oferta recorde, mas também de demandas interna e externa aquecidas. No Brasil,
A preocupação do lado da demanda está relacionada ao consumo de óleo de soja para a produção de biodiesel, visto que a Agência Nacional do Petróleo deve manter a mistura de biodiesel no óleo diesel em 10%, contra os 13% esperados por agentes. No campo, o clima favoreceu o início da semeadura e o desenvolvimento das lavouras nacionais nesta temporada. No último bimestre de 2021, houve baixa umidade no sul do país e excesso de chuvas no norte e nordeste, causadas pelo fenômeno climático Laninha, mas os impactos negativos não parecem ser generalizados. Suínos. Cenário de incertezas deve impedir avanço maior no setor. As expectativas são de crescimentos nas vendas externas e internas de carne suína em 2022. No entanto, o cenário de incertezas tanto no Brasil quanto no mundo deve limitar esse avanço no setor neste ano, além de possivelmente resultar em forte volatilidade nos preços da cadeia. Trigo. Preços devem continuar atrativos para vendedores. A safra nacional de trigo atingiu produção recorde em 2021, mesmo com adversidades climáticas durante o desenvolvimento da lavoura, sobretudo geada e seca. Desta forma, de acordo com dados da Conab, o ano foi finalizado com 7,81 milhões de toneladas de cereal colhido no Brasil. A maior disponibilidade de trigo no mercado interno não foi suficiente para pressionar os preços, já que a alta cambial, a paridade de importação, a menor oferta mundial e a aquecida demanda externa mantiveram as cotações elevadas.